No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Nesta segunda-feira, dia 18 de agosto de 2025, até aqui nos ajudou o Senhor. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Minuto da Unicidade. Se inscreva no canal Minuto da Unicidade, canal, não grupo, canal do WhatsApp. O WhatsApp agora tem canal, procure saber. O link vai estar na descrição aqui, o primeiro link da descrição é o link do canal. Fique inscrito que a partir do dia 15 de setembro, mês que vem, a gente só vai colocar os áudios, para quem acompanha os áudios e os links todos lá, todas as informações dos nossos programas lá no canal do WhatsApp. Vai lá, se inscreva lá também, a gente vai colocar a partir do dia 15 lá neste canal. Vamos lá, vamos divulgando aqui que é muito importante. Obrigado você que acompanha pela rádio, obrigado você que acompanha o programa Nossa Voz nas ondas do rádio. É um prazer ter você por aqui também. Efésios capítulo 4, o apóstolo escreve a esta igreja dizendo assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humanidade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só corpo e um só Espírito, como fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Eu li aqui a carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso, capítulo 4, do verso 1 ao 5. Quando a gente fala que há um só batismo e uma só fé, e nós usamos esse texto aqui mesmo, esse versículo isolado, de capítulo 4, verso 5, né? Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E a gente fala desse verso para os teólogos, eles dizem o quê? Olha, esse texto aqui está falando de unidade. Está falando que a igreja ela precisa estar numa unidade. E eu concordo plenamente com isso. Você que me acompanha aqui na nossa programação. É verdade que esse texto, a exegese dele, a análise dele, ao fazer uma análise textual, você vai ver que o foco principal deste capítulo, desta mensagem que nós acabamos de ler, é a unidade, a errad, é aquela unidade composta que nós sempre falamos aqui no nosso programa. Então, a igreja de Cristo, ela precisa estar unida, é uma unidade, um vínculo da paz, o corpo. Leia-se aqui igreja, leia-se, entenda-se que são os irmãos que se reúnem, que é um grupo de seguidores do Cristo, que é o corpo do Cristo que está espalhado pela terra. Não leia-se aqui, né, a placa ou o CNPJ, não. Você está entendendo? Essa unidade aqui, ela é uma unidade que vai além. Aquele que consegue estar unido além das placas, aquele que não faz questão de placa, ou seja, mas que haja a unidade, a união, a aproximação, o vínculo, o mesmo cuidado que eu tenho que ter com o irmão da minha igreja, eu tenho que ter com outro irmão também, de outra instituição, a mesma comunhão, porque é com o mesmo corpo, a mesma unidade, um só corpo, um só espírito. É lamentável que a gente vê hoje, né, essa divisão, essa facção, até mesmo entre aqueles que professam o nome do Senhor Jesus, a facção. E não pode nem ser saudado com a paz do Senhor Jesus, porque ele não traz aquela mesma visão de todas as coisas ampla, não pensa igual a mim em todos os detalhes. Mas por que eu estou citando essa passagem? Porque quando a gente vai falar assim, olha, a Bíblia fala que a fé é uma só, o Senhor é um só.
E deixa eu explicar melhor para você. Quando a gente fala que a gente usa um só Senhor, a gente está falando da unicidade de Deus, né? Há um só Senhor. E Paulo está dizendo, ele usa isso aqui para falar de unidade, usando como pano de fundo a nossa fé, a fé genuína num só Senhor. Não pode ter dois nem três, a gente usa mais nesse contexto, para falar da unicidade. É um só batismo, o batismo é um só. Então não podemos ter dois batismos, né? O batismo trinitário de Mateus 28, 19 e o batismo unicista, que é o batismo no nome de Jesus, como diz Pedro em Atos 2, 38. Arrependei-vos cada um de vós e sejais batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Olha, então nós não podemos ter um batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e um batismo em nome do Senhor Jesus. E uma só fé, ou seja, todo mundo unido nessa fé, na unicidade de Deus e no batismo em nome de Jesus. Então, esse texto, nós usamos ele apenas, única e tão somente, com mais profundidade nesse ponto doutrinário do batismo e da unicidade de Deus. Aí, quando você vai entrar por esse campo, obviamente as pessoas mais esclarecidas, quando entendem a profundidade desse tema, vai falar assim, não, peraí, mas esse texto está falando de unidade. Que a igreja de Cristo tem que estar unida, é uma unidade. Olha, vou ler novamente: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fosse chamado, com toda humildade e mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E isso aqui não está falando de ecumenismo, não. Não é de ecumenismo, que esse texto pode ser levado por esse lado. Então, peraí, eu tenho que ter unidade com todo mundo, então eu vou ter com todas as denominações, instituições, com todos os tipos de fé. Não, porque há uma só fé, a fé tem que ser a mesma. É essa visão que o movimento que prega o ecumenismo, ele tenta levar. Olha, temos que ter essa unidade, o corpo de Cristo é um só, então une-se ali católicos, evangélicos, espíritos, todo mundo na mesma, que é o que está sendo pregado ultimamente, que o Vaticano vem trabalhando, insistindo nisso. A unidade das religiões cristãs, né? Mas a Bíblia ela está dizendo de outra coisa. Então, até mesmo para falar da unidade que o corpo de Cristo tem que ter, a base principal é o quê? É o batismo e a unicidade de Deus. A unidade tem que ser em torno da fé bíblica genuína. Porque o ecumenismo, o pano de fundo por ele, tem que o batismo tem que ser um só também. Mas qual é o batismo que prega o ecumenismo? É o batismo trinitário. Pode pregar o que vocês quiserem, mas o batismo tem que ser aqui, ó, como diz lá Mateus 28, 19. O que vocês pregam fora isso não tem problema nenhum. A fé tem que ser o quê? No Deus triuno, no Deus trino. Isso está em documento, tá, irmãos? Procure aí os documentos do ecumenismo, os textos do ecumenismo, o projeto por trás do ecumenismo, que você vai ver que a base é a mesma. Trindade e batismo trinitário. Mas a base da carta aos Efésios, que Paulo fala, a igreja de Cristo, ela tem que estar num só corpo, um só Espírito, um só Senhor, um só batismo, está falando de algo muito mais profundo e de algo que é inegociável, que é a fé no único Deus verdadeiro, chamado Jesus Cristo, e o batismo. Aí sim, essa fé, ela rompe fronteiras, ela rompe qualquer outra coisa que venha tentar dividir o povo do nome, e a gente precisa estar sempre atento, que o que nos une de verdade é o batismo em nome do Senhor Jesus e a doutrina do nome, ou seja, a doutrina da unicidade de Deus. Isso que deve unir um povo em torno da proposta do Evangelho, que é crer no único Deus verdadeiro. E uma vez crendo, uma vez recebendo o nome, aí eu deixo para você aqui meditar no que diz o livro de Isaías, capítulo 12, verso 4. E direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notório os seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o seu nome. Isaías 12, verso 4. Fazei notórios os seus feitos entre os povos, fazei com que os povos conheçam e contem para esses povos, é o que nós estamos fazendo aqui, contem para as pessoas quão excelso é o seu nome, quão grande, poderoso, magnífico é o seu nome.
que o Minuto da Unicidade faz e o programa Nossa Voz? A gente conta quão grande é o nome do Senhor Jesus Cristo. Está lá, Isaías 12, verso 4, mandando contar, pregar, falar, ensinar quão grande é o nome do Senhor. É por isso que em Lucas, quando ele ressuscita, ele fala para os seus discípulos, o que ele diz lá? E disse-lhe: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse ao terceiro dia, ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. Contai a todos os povos quão excelso é o seu nome, pregando em todas as nações, falando em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois minhas testemunhas. Jeová está falando, tem que pregar o seu nome, contar a grandeza do seu nome para todos os povos. Por isso que quando eu peço sua ajuda, é para exatamente isso, fazer com que o nome do Senhor seja contado para as pessoas, para todos aqueles que nos ouvem. Eu vou ficando por aqui, desejo a você uma semana abençoada. Não esqueça de apoiar, de incentivar esse trabalho. Na descrição desse vídeo, você que acompanha no YouTube, tem os nossos meios de contato, a maneira como apoiar. E eu desejo uma semana abençoada para todo o povo de Deus que acompanha o nosso programa Nossa Voz. Grande abraço, boa semana, até amanhã, graça e paz. Minuto da Unicidade.